O comércio eletrônico no Brasil é um jovem de 25 anos que, quando tinha 5, deixou para trás a fase da internet discada que ocupava a linha telefônica e começou a crescer muito rápido. Entrou na fase da banda larga, do Wi-Fi e da internet móvel, passando pelos cabos de cobre, pelas tecnologias 3G e 4G e, finalmente, chegou à fibra ótica. Agora se prepara para a era 5G. Trabalho com e-commerce há uns 17 anos, vim do setor de internet e acompanhei a evolução. A origem dele é dos Estados Unidos, relatos de 1970. Tá? Mas o primeiro grande e-commerce conhecido que foi colocado no ar aqui, a gente tem registro da Livraria Cultura, por exemplo, em 1996. Enquanto muitos brasileiros já compravam pela internet, outros tantos que ainda resistiam renderam-se a esse tipo de compras ao longo da pandemia. E num país continental como o nosso, os Correios, com 357 anos de história, precisaram se modernizar para acompanhar tudo isso. O volume de compras via comércio eletrônico no Brasil cresceu pelo menos 80% mesmo com a crise econômica. Antes da Covid-19, a estimativa era de 60 mil novas lojas virtuais em 6 meses. Mas entre março e setembro, foram mais de 135 mil. A gente deve ter antecipado de 5 a 10 anos de evolução. Assim que a pandemia começou, como toda empresa, a gente se fechou, né, para recalcular e refazer todo o planejamento do ano. Apesar da fábrica estar fechada, os funcionários não estarem trabalhando, a gente deixou o site de vendas aberto e a gente viu que o site continuou vendendo muito. Apesar da gente ter logo comunicado que a fábrica estaria fechada e que as entregas estariam sendo estendidas para uma próxima programação. A gente já estava sendo otimista em perder ali no final do ano 10% a 15% comparado ao ano anterior. E a gente foi surpreendido com isso, um aumento de 180% no nosso faturamento no período da pandemia. Com a pandemia, redes sociais como o Instagram e o Facebook tiveram um aumento de 40% em número de usuários. E muitos perfis nessas redes estão ligados a sites de compra e venda online, o que colaborou para o aumento de mais de 75% no faturamento total com o e-commerce no Brasil em comparação a 2019. A Covid-19 consolidou essa modalidade de comércio que já vinha em ritmo crescente. Nós tivemos um aumento em cerca de 30% de encomendas no fluxo dos Correios. E isso acabou que nós tivemos que fazer um investimento de mais de 5 mil veículos. A gente acelerou a chegada de veículos por causa desse aumento. Para continuar o trabalho, outras adaptações também foram necessárias. Houve uma dispensa do grupo de risco. A gente colocou em todas as agências do Brasil, cerca de 8 mil agências, colocamos acrílico no guichê. Houve também adaptações do processo. Por exemplo, o carteiro, quando ele vai na casa da pessoa, ele colhe a assinatura. Ele passou a tirar foto do objeto, né? Isso e do local para poder comprovar que ele esteve lá. Os Correios são o maior parceiro do e-commerce brasileiro desde o início do varejo online no país. Quando a gente começou mesmo, no comecinho, nós mesmos íamos até a agência do Correio e levavam as nossas encomendas. Como quando vai crescendo, você perde essa capacidade de conseguir você mesmo deixar na agência dos Correios.
Então a gente foi atrás e pesquisou quando a gente estava pesquisando sobre as empresas para poder fazer a logística de busca, né? E aí a gente viu que o correio tinha essa possibilidade acima de um volume de vir, buscar e fazer esse contrato. Então eles vêm coletar as encomendas todos os dias. Um outro tipo de contrato prevê que a loja estoque itens dentro do armazém de quem faz as suas entregas. Essa modalidade logística é conhecida como e-fulfillment. A Camaleão é uma marca brasileira de cosméticos veganos. Aqui no Distrito Federal, nós fomos a primeira empresa a estar aderindo à modalidade do e-fulfillment aqui, no e-commerce lá dentro dos Correios. Temos um estoque dedicado lá dentro de uma das centrais de distribuição do próprio Correios e através desse estoque, quando um cliente faz uma compra no nosso site e o pedido é liberado, nós integramos esse pedido diretamente na base de dados lá do Correios, onde eles recebem esse pedido, fazem toda a tratativa de separação, embalam o pedido, etiqueta e despacha o pedido diretamente para o destinatário. Quando esse estoque ele já está chegando perto de um limite mínimo, nós recebemos uma ordem de reposição. É o que tem de mais moderno hoje no e-commerce, é você ter um armazém avançado e você não se preocupar em gerir o seu estoque. Você se preocupa em gerir o seu negócio. A gente sabe que essa parte final de entrega é um grande desafio, mas as empresas, as transportadoras têm evoluído muito, tanto na parte operacional, né, com disponibilidade de plataformas logísticas, né, os Correios também têm buscado essa evolução, né, e eu acho que tem bastante desafios aí para competir com essas empresas que estão no mercado. A gente acaba utilizando os Correios mais em regiões mais distantes e de difícil acesso para as transportadoras, né? É uma categoria que tinha pouca penetração ainda no consumo dos brasileiros de internet, diferente de livros e eletroeletrônicos, que já vem numa consistência, e alimentos e a parte de pet ainda não tinha uma presença tão significativa. E com a pandemia acabou realmente trazendo esse consumo cada vez maior. A necessidade de você ficar em casa e a praticidade de você poder consumir. Principalmente o grupo de risco, que são pessoas que não estavam acostumadas a consumir online. Agora eles estão. É o caso de Dona Arilda, de 72 anos. 72 anos e em 2020 finalmente aderiu ao comércio eletrônico, ao e-commerce. Não tinha outra opção. Comecei assim, muito devagar, fazendo compra de frutaria, sabe, essas coisinhas assim. Tive um problema de saúde, aí eu precisei passar por uma cirurgia, não podia pegar coisas no chão. Aí você começa a pesquisar e começa a achar. Aí eu achei essa mão mecânica aqui, que muita gente não sabe que existe e que ajuda a gente a pegar as coisas, né, que estão no chão ou que estão muito baixas, para quem está com alguma dificuldade. Como eu precisei fazer fisioterapia, eu comprei algumas coisas que são necessárias, tá? Também através da internet. Tá? Pezinho, mola. E como é que era antes? Por que a senhora não fazia compras pela internet antes de 2020, antes dessa pandemia da Covid-19? Eu gosto de ir aos lugares, eu gosto de escolher, eu adoro frequentar uma livraria. Tem uma etapa também que existe a sensação física, né? Que é quando aquilo que você compra chega para você e você tem aquele primeiro contato, né? Que deve ser bastante intenso. Como é que é? É interessante. Quando eu sabia que ia chegar, eu já avisava o porteiro. Eu assim, olha, vai chegar um livro para mim, tá?
Então, assim que chegava, ele me avisava, punha no elevador para não descer, e eu pegava aqui. É muito bom você abrir, sentir, né, o que você comprou. E que comprou e chegou, né? Comércio eletrônico ganhou uma nova compradora, uma nova cliente, né? Sem dúvida, ganhou sim. Além das pessoas mais velhas, vamos dizer, aí, acima dos 55 anos, a gente teve um crescimento das pessoas que tinham uma certa desconfiança ou não viam uma necessidade de compra online. Também houve uma questão da classe média baixa, que também passou a comprar alguns produtos no e-commerce, produtos de baixo valor, produtos, vamos dizer assim, de higiene e consumo, aparelhos de barbear, panelas, móveis de casa para home office, para as pessoas trabalharem em casa. A gente teve um crescimento de 250%. Utensílios domésticos também a gente teve um crescimento em torno de 180%. O e-commerce no Brasil tem mais ou menos uns 25 anos. Você tem 31, então praticamente você já cresceu com ele, né? Exato. E depois virou um vício, então, né? Desde adolescente. E você comprou ainda mais durante a pandemia pela internet? Sim, bem mais. Porque o que eu comprava mais eram produtos duráveis, né? E eu acho que com a pandemia a gente começou a focar também nos bens de consumo não duráveis, né? Supermercado, gêneros alimentícios, até um belisquete que você quer para o final de semana, a gente passou a comprar pela internet. Roupa, utensílios que a gente estava, né, há algum tempo querendo comprar. Esse computador foi comprado tem uma semana que ele chegou. Depois de tantas compras pela internet, Jéssica sabe que a prática requer atenção. É sempre buscar os meios que são mais confiáveis, né? Sites muito confiáveis, sites consolidados. Sempre fazer a busca pelo Google, a loja tal é confiável. De modo geral, eu nunca compro um produto que não tem nenhuma avaliação. Sempre que eu compro algum produto, eu procuro deixar a minha avaliação no site também para que outros clientes se usufruam das mesmas facilidades que eu, né? Tem coisa que chegou assim, que você pegou e falou, não era bem isso. Sim, o meu sofá antigo, inclusive, que eu comprei no site, ele era muito bonito e quando chegou eu não gostei muito do produto. Mesmo com essas frustrações e algumas experiências negativas, você continua uma entusiasta do e-commerce? Continuo, eu acho que eu nunca vou deixar de comprar online. O ano de 1663 foi um marco na história dos serviços postais no Brasil, com a criação do Correio-Mor. A invenção do telégrafo no século XIX levou a uma junção dos dois serviços em uma autarquia federal em 1931, o Departamento dos Correios e Telégrafos. A empresa pública, como conhecemos hoje, surgiu em 1969, com toda essa memória. Os Correios são a empresa mais antiga do país. Podemos dizer que nasce a história postal brasileira juntamente com o próprio país. E são poucos os países do mundo, como é o caso do Brasil, que podem associar o seu descobrimento a uma carta. Os primeiros selos do Brasil surgem em 1º de agosto de 1843. O Brasil foi o segundo país do mundo a adotar o uso de selos. Há 11 anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o monopólio dos Correios no Brasil para cartas, cartões postais e correspondências agrupadas, os chamados malotes. Por outro lado, o STF entendeu que empresas privadas podem concorrer com os Correios na entrega de encomendas. Há essa cautela de falar, olha, a gente não pode pensar na delegação imediata, total
desse ponto, do serviço postal de correspondência das pessoas com documentos pessoais, enquanto não houver uma segurança de que essa informação vai continuar sendo transferida, né? Continuar exercendo aquele serviço público. Em 2020, a região Nordeste foi a que registrou o maior aumento no faturamento do comércio eletrônico, 108% em relação ao desempenho de 2019. Mesmo assim, respondeu por pouco mais de 14% da receita do e-commerce em todo o Brasil, entre janeiro e agosto. Em segundo lugar, com crescimento de aproximadamente 78%, vem a região Norte, que teve participação de 2,8% na receita. O Correios é o único que faz entrega nacional e é o único cara que consegue fazer essa conta fechar. Dificilmente você vai pegar uma transportadora 100% nacional. Ela faz parcerias. Então ela trabalha a região Sudeste e ela fecha uma parceria com uma transportadora do Nordeste para mandar o sobressalente. Não há distinção entre os grandes centros ou mesmo os cantões do país, inclusive em regiões em que operadores privados não têm interesse econômico em operar. Eu posso mandar um transporte para o norte do Amazonas e ele usar 4 trajetos diferentes, né? Que é um carro, um caminhão, um barco e um avião. Trabalhando principalmente com os animais que tem na região amazônica. O boto, o peixe-boi, a anta. E as peças utilitárias, elas já tem um trabalho mais diferenciado, que é com a marchetaria, que são madeiras coladas com diferentes cores naturais. Em Novo Airão, no Amazonas, artesãos que dependiam dos turistas precisaram correr contra o tempo para marcar presença no mundo digital. Nós temos uma parceria, né, com os hotéis que traz os turistas e eles visitam a sede da fundação, né, onde está a Associação de Produtores de Novarte dentro, e eles ficam encantados com o trabalho e compram produtos. Então, na pandemia, nós não tivemos isso, né? Fechou tudo. E agora tem uma plataforma. A gente já mandou coisa para os Estados Unidos, para Inglaterra, para outros países a gente já mandou. E aqui no município, nós só temos os Correios. Para enviar por transportadora, tem que ir para Manaus, para a capital. O mundo mudou totalmente, né? As vendas online será bem maior, né? Com certeza. A gente vai ter uma aproximação desse consumidor quanto a um ambiente único, ou seja, uma diminuição da separação do que eu posso comprar através do mobile e retirar numa loja física, ou que eu compre numa loja física e receba em casa. Eu nasci no interior da Amazônia e os meus produtos, eu já desenvolvo eles há mais de 30 anos, né? Minha experiência de vida ligada à biodiversidade, desde menina, ouvindo as lendas, ouvindo todas essas histórias da Amazônia, fez com que eu me aprimorasse cada vez mais e mostrasse a natureza amazônica através das artes, das biojoias, né? Durante a pandemia, eu acho que o olhar do mundo se voltou para a Amazônia. E isso foi muito bom. A gente participou de feira online, sabe? Comecei a fazer live, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Isso daí contribuiu muito para a gente mostrar a nossa cara na internet e poder vender através dos correios. Hoje é mais um dia e hoje eu vou trabalhar, vou fazer uma coisa linda para fazer sucesso, porque eu sou responsável
compor uma grande cadeia produtiva que leva o sustento dos ribeirinhos, de algumas indígenas e da minha família, né? Quem vive em localidades mais afastadas dos centros urbanos e em residências sem portaria, muitas vezes tem dificuldade para receber encomendas. Tainá mora com o irmão e os pais em uma casa no núcleo rural Córrego do Urubu, no Distrito Federal. Ela tem 18 anos e não conhece o mundo sem o comércio eletrônico. Compra tudo pela internet. A gente comprou já lixadeira, tinta para pintar parede. Essas areias que estão aqui também a gente comprou. E vocês que moram aqui nessa região um pouco mais isolada, no meio da natureza aqui no Distrito Federal, como é que faz para as encomendas chegarem? Há uns tempos atrás não tinha, não vinha, não chegava nada, nem iFood. Hoje em dia chega tudo, até coisa de farmácia. Mas também não é qualquer uma, tem farmácia que não entrega aqui. Mas hoje em dia tá mais fácil, assim, sabe, mesmo, das coisas virem até a gente aqui em casa. Uma solução para isso está começando a ser implementada. Temos um projeto para chegar a 5.000 lockers em todo o Brasil. Para quem não conhece um locker, o locker é um armário inteligente que você chega com o seu smartphone, com o aplicativo, encosta no locker, ele abre a gaveta onde o seu objeto chegou. E o locker tem um CEP. Muitas vezes, a gente passa numa casa de alguém e ele está trabalhando e o carteiro não consegue deixar a encomenda da pessoa. A partir do momento que chegar no locker, ela tem 72 horas para retirar a encomenda. Além de ser uma tecnologia inovadora, tem o lado de inclusão social. 24 horas funciona, vai estar no local seguro. Os primeiros lockers foram instalados na região do Paranoá, no Distrito Federal. A nossa comunidade era muito carente desse tipo de serviço. As pessoas agora vão poder comprar e saber, ter a certeza de que vai chegar aqui no locker, apenas se cadastrando no correio. A modernização ampliou o papel social dos Correios. Como a empresa é a única que está em todos os municípios do Brasil, as agências também são usadas para outros serviços, como o Limpa Nome, destinado a quem está inscrito na base de dados de inadimplência do Serasa. Como é que você ficou sabendo dessa parceria da Serasa com os Correios? Pela TV. Que bom, que assim eu sei onde resolver o meu problema, porque eu não sabia onde era. Resolvia. Vim aqui e resolvi. São mais de 22 milhões de objetos postais entregues por dia no país. E entre as encomendas mais importantes de 2020 estão aquelas que tiveram como destinatários pesquisadores que estudam a Covid-19. Os Correios desenvolveram a logística de apoio à rede Vírus, que é uma rede do MCTI que envolve cientistas e laboratórios com um objetivo: criar um sistema integrado de resposta rápida no caso de viroses emergentes. Durante a pandemia, ao longo de 2 meses, os Correios transportaram centenas de encomendas contendo material para pesquisa e desenvolvimento. Ficou muito claro que o intercâmbio de insumos, de materiais, né, seria extremamente importante entre os laboratórios que compõem essa rede. Não é qualquer serviço de transporte, né, que pode fazer com segurança, sem risco para o profissional que está transportando, sem risco para a população ou para o meio ambiente. Se demorar muito, perde o sentido, ou ele pode perder a capacidade de se multiplicar ou se prestar para aquilo que ele é demandado. Quanto mais rápido a gente conseguir tratamento, vacina, diagnóstico, são vidas que estão sendo salvas.